Vamos lá, boa noite pessoal, boa noite a todos que estão aí nos assistindo, todos que estão nos vendo aí na internet. Então faz o seguinte, eu sou Shando Natsumi, nós vamos bater um papo aqui com vários amigos que entendem tudo sobre o mercado bancário, tudo sobre certificação, enfim, eu quero pedir para você que está aí, coloca aqui no chat na lateral, ou se você está no celular, toca na tela aí, o chat está embaixo. Coloca para nós se está ok o nosso som, se você está nos ouvindo, se está tudo ok. Você que está aí, coloca aqui no chat na lateral, ou se você está no celular, toca na tela aí, o chat está embaixo. Coloca para nós se está ok o nosso som, se você está nos ouvindo, se está tudo ok. Você que está aí, coloca aqui no celular, toca na tela aí, o chat está embaixo. Coloca para nós se está ok o nosso som, se você está no celular, toca na tela aí, o chat está embaixo. Coloca para nós se está ok o nosso som, se você está nos ouvindo, se está tudo ok. Você que está aí. Ok, beleza. Então todo mundo está ouvindo normal. Tem alguém aqui da gente que está vindo eco, coloca o microfone no mudo enquanto eu estiver falando, ou vice-versa. Beleza. Tá dando retorno. Ok, agora vê aí, pessoal, se está tudo ok. Estou ouvindo normal. Beleza. Bom, vamos lá então, vamos iniciar essa live aqui, esse bate-papo, né, sobre a questão do futuro da carreira, mas principalmente de certificação, da importância da certificação, especificamente do CEA. Né, nós vamos falar aqui com o Rodrigo Arboes, com a Elaine Correia e com o Paulo Robson, todos eles super envolvidos aí na formação, na certificação e tudo aquilo que hoje é praticamente uma obrigação no banco e não mais um diferencial, né? Apesar disso, a gente tem alguns caminhos, alguns atalhos, algumas maneiras de facilitar essa certificação, algumas maneiras de conseguir fazer com que você foque, passe mais rápido, fazer com que você se destaque por isso. Mas antes de nós entrarmos no bate-papo, antes de nós iniciarmos aqui, daqui a pouco eu vou ver se eu coloco uma pesquisinha aí para você receber, vai aparecer na sua tela, vai aparecer no seu chat aqui, ok? Mas eu quero começar com uma história bem objetiva, bem diferente, e que a gente muitas vezes escuta as pessoas, e a gente orienta os bancários, orienta a carreira, orienta sobre vendas, orienta sobre liderança bancária. Desde 2013, eu venho trabalhando com os bancários, com os bancos, em palestras, em workshops, enfim, dentro desse mercado e também aqui no mercado online. Mas quero falar com vocês o seguinte, muitas vezes, o que eu mais escuto de gerentes regionais, o que eu mais escuto de pessoas que estão na liderança e que gerenciam suas equipes, é que muitas vezes o bancário, a rotina, ela é tão, vamos dizer assim, ela é tão rápida, ela é tão cheia de coisas, ela é tão cheia de pressão, ela é tão cheia de processos, de uma série de coisas, que o bancário ele tem a dificuldade, muitas vezes, de tirar a cabeça da caixa, de tirar a cabeça do buraco, às vezes, porque muitas vezes acontecem problemas e a gente fica preso naquele redemoinho tentando acertar, e a hora que você vê, os dias vão passando, as semanas vão passando, e quando você vê, está naquele desespero do último dia do mês, e de repente, a hora que você percebe, você está 1, 2, 3, 4, 5 anos fazendo só isso, né? Quer dizer, correndo atrás das metas, correndo, com a cabeça no buraco, tentando fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, e de repente olha e fala, puxa, eu tenho que tirar a certificação, eu tenho que melhorar meus resultados, eu tenho que ganhar a campanha, eu tenho que estar bem no NPS, eu tenho que estar... uma série de coisas. Olha que você percebe, uma questão de multitarefa, quase que impossível focar em alguma coisa, quase que impossível você conseguir fazer a coisa do jeito que tem que ser feita. E aí, normalmente, eles falam assim, né, Xando, eu estou há 5 anos no banco, ou então eu estou há 7 anos, ou há 10 anos, e ainda não consegui ser promovido, ainda não consegui ser promovida. Como é que eu faço para ser promovido? Como que eu posso me destacar? E aí eu vou contar uma história real, verídica e muito simples para vocês entenderem aqui, tá? Primeiro ponto, isso vem de um presidente de banco, tá? Não vem de, porque o meu amigo falou. Não, o próprio presidente disse o seguinte,
Nós precisamos olhar mais para os nossos talentos, porque o mercado está de olho e se a gente não estiver, o mercado vai levar. Essa frase veio de um caixa que tinha CEA e esse caixa, obviamente, o mercado levou. E aí, por que eu estou dizendo isso? Pelo seguinte, é tão simples, é tão objetivo você conseguir sair da curva, sair daquilo que as pessoas estão sempre na mesma, sempre fazendo a mesma coisa, sempre correndo atrás das mesmas coisas, e muitas vezes você pega uma simples certificação, que não é simples de tirar, é óbvio, mas uma determinação de um caixa faz com que um presidente de banco comente sobre o caso. E aí, o que você acha disso? Por que você acha que o presidente comentou sobre isso? Simplesmente pelo fato de que ele tinha um ponto fora da curva, que era o CEA. Ele era um caixa que tinha CEA, e quem tem... Quantos caixas devem ter CEA no Brasil? Pouquíssimos. Aliás, poucas pessoas têm CEA no Brasil. Então, se você analisar, é um ponto super fora da curva. E é sobre isso que a gente vai falar, sobre esses pontos fora da curva, sobre algumas dicas que o Rodrigo vai trazer sobre investimento. O Rodrigo é um especialista em investimento, vai trazer muitas dicas sobre como você pode tirar a certificação e também para que serve a certificação. Ao mesmo tempo, nós temos aqui muitas outras pessoas que vão contribuir, desde pessoas que dão aula, pessoas que já se certificaram, nós temos de tudo aqui na sala hoje e vamos bater esse papo. Beleza? Então, coloca aqui, você que está aí assistindo, já coloca qual é a sua principal dúvida aqui, vai colocando aqui na lateral, enquanto eu passo para eles. Quero perguntar, começando para o Rodrigo. Rodrigo, por que é tão importante o CEA hoje? E aí você não está apenas como professor, como um diretor de escola de certificação, vamos chamar assim, né, da Você Bancário, mas por que como alguém que todos os dias está pegando clientes, apresentando clientes investimentos, disputando aí com as corretoras aí fora, alguém que tem estratégia, alguém que ensina o CEA na parte, obviamente, de estudo, na parte da técnica, mas também alguém que consegue unificar as duas coisas. Por que o CEA é tão importante? Fala pra gente, Rodrigo. Boa noite, primeiro. Primeiramente, boa noite, Xando. Boa noite, pessoal. Tudo bem por aí? Elaine, Paulo, nosso aluno CEA. Obrigado por estar aqui, pelo seu tempo. Elaine também. Bom, Xando, falando aí sobre a importância, sobre o porquê que o CEA é fundamental, é indispensável para o profissional hoje do mercado financeiro, né? A gente tem um grande assédio, não só de corretoras, mas de concorrentes de mesmo patamar entre os bancos, né? E das fintechs, dos bancos menores e profissionais muito preparados e também os não tão preparados. Então, o profissional que tem o CEA, ele passou por cada módulo, ele aprendeu a entender o que é um risco de mercado, o que é um risco de crédito na prática, né? Na certificação a gente faz cálculos, e cálculos simples de serem feitos, nada, nenhum bicho de 7 cabeças, nada que você não possa se planejar e passar na prova. E também particularidades um pouco mais a fundo de cada produto de investimento, de uma previdência, de uma debênture, de um produto de renda fixa. E hoje o mercado, como que eu posso te dizer, tem muitos profissionais ou ditos profissionais que atacam clientes aí diversos com abordagens não tão verdadeiras, não tão coerentes. Então a gente pensa o seguinte: o cara que tem o CEA, e não só ter o CEA, mas o cara que busca conhecimento, que pratica, que se informa, que se relaciona com pessoas desse meio, e ele está pronto para fazer uma retenção, para fazer uma fidelização. Não é aquela história de você falar, pô, o cara está sendo abordado pela corretora tal, e o gerente ficar tremendo de medo, agora a gente não vai ganhar, porque a corretora tal tem taxa melhor. Cara, calma, argumenta, veja se é isso mesmo, faça comparativos, mostre para que você está ali, né? Não é simplesmente para falar, eu tenho esse produto, eu tenho aquele. Você tem que saber argumentar, mostrar o risco, por que um produto não tem mais uma rentabilidade esperada tão alta, ou ser mais claro até numa abordagem de riscos, explicar para o cliente que pode haver um risco de mercado, pode haver uma perda, mas que também tem alguns fundamentos para ganhar. Então, um profissional certificado CEA, ele passa por um processo ali, uma sabatina, né, vamos falar grosseiramente, que permite que ele
tem que atesta, na verdade, né, certifica que ele tem um preparo técnico mínimo necessário para atender o investidor, não só de alta renda, até porque hoje em dia não é só o investidor de alta renda que está interessado em investimentos, em investimentos mais sofisticados, vamos dizer assim. Legal, então a gente está falando aí não só de um preparo, mas de um profissional que ganha um destaque, passa a ser, vamos dizer assim, sondado, almejado, né, e muito mais fácil de se colocar no mercado. E, ao mesmo tempo, a gente tem aquela questão de, poxa, as pessoas, tem gente que, lá CPA 10, CPA 20, e aí o CEA parece que é uma coisa de outro mundo e tal, e aí a gente tem jovens, pessoas novas aí que estão sendo certificadas, que estão buscando, que eu comparo isso, né, com a minha época aí, com a gente que tem um pouco mais de rodagem aí, mas eu comparo isso com aquela questão de como era você ser fluente no inglês ou não, né? Hoje ainda continua, é uma coisa mais comum, mas ainda é importante. Agora imagina isso há 20 anos atrás, quem sabia inglês e quem não sabia. Então, assim, para mim é claro o entendimento que eu vejo do futuro das carreiras do bancário. Aliás, eu já gravei uma websérie sobre o futuro da carreira bancária com os presidentes, com a opinião dos presidentes, né, comentando a opinião dos presidentes, e logo eu vou colocar aí. Mas eu vejo isso determinante. Aliás, palavras de presidente de banco, né? O futuro do mercado bancário será mais difícil de você entrar e será mais difícil de você permanecer. Palavras do presidente do banco, né? Então, mais difícil de entrar, mais difícil de permanecer. Eu acredito que certificação no banco, dentro de pouquíssimos anos, vai ser mais ou menos teste de aptidão que você faz em faculdade, né? Tem algumas faculdades que você tem teste de aptidão. Por exemplo, você vai fazer arquitetura, alguns cursos mais específicos, se você não sabe nada de desenho, dependendo da faculdade que você está se matriculando, você não entra. Você tem que ter o mínimo, você tem que fazer. E eu acredito que o banco vai acontecer isso. Então, a certificação vai ser uma coisa porta de entrada, não vai ser mais diferencial. Então, nós estamos falando de um mercado que nos próximos 5, 10 anos vai se reinventar completamente, e eu acredito que o básico vai ser você entrar com a certificação. Qual, obviamente, não dá para a gente imaginar. Se vai ser o CPA 20, se vai ser CEA, enfim. O que a gente escuta no mercado hoje né, trainee e estagiário tem CPA 10, ou seja, não vale mais nada. Né? É isso que a gente vê o mercado falando, e a realidade é que é muito difícil conciliar todas essas coisas, conciliar todos esses passos, bater meta, se destacar, agradar o cliente e ainda tirar a certificação, né? Então, fica uma coisa de outro mundo. E aqui nós temos o exemplo vivo, que é o Paulo Robson, e aí a gente não pode mentir, a gente traz aqui para mostrar para vocês que é possível, que dá para conquistar, mas eu quero deixar o Paulo falar, se apresentar aí para a gente e falar. Paulo, é difícil mesmo certificar, trabalhar, bater meta? E como que um menino tão novo consegue isso? E como que pessoas de 20 anos de carreira, até quase 25, quase se aposentando, não conseguem tirar a certificação? Por que será? Será que os mais novos são mais inteligentes que os mais velhos? Acredito que não seja isso. Aliás, tenho certeza que não é isso. Mas tem uma questão de foco. Essa geração do Paulo, que tem cara de menino, não sei, deve ter seus 18 anos com o aparelho lá, tá feliz já, só com os 18 anos que eu dei para ele. Mas essa geração, eles têm um negócio que a nossa geração não tem, que se chama consistência. Os caras pegam uma coisa para fazer e eles vão, naquela ânsia, na velocidade, eu quero, e eles resolvem. Tá aí um exemplo vivo. Paulo, boa noite, obrigado aí por estar participando desse bate-papo. Fala pra gente, você que acabou de, né, há pouco tempo ser certificado, você que é aluno da escola, não sei se há pouco ou se é bastante tempo, mas não importa, você que certificou com um professor aqui, o Rodrigo Herboes, com a escola dele, e que é um cara que manja muito, sabe tudo. Fala pra gente, dei até tela cheia pro Paulo, que é um menino bonito. Bora lá, Paulo! Bom, primeiramente, boa noite, pessoal, muito obrigado a todos os telespectadores, Xande, Rodrigo, Elaine, boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, na verdade, eu acredito que a idade não interfira, tá? Na verdade, eu tenho 26 anos, comecei em banco com 20, então passei pelo teleatendimento, vendendo seguro por telefone, comecei de baixo, aos poucos fui entendendo melhor sobre o mercado, e inevitavelmente, com o passar dos anos, a gente vê que apenas a faculdade, o curso superior, ele já
não é nem mais o arroz com feijão nessa área, né? Então, aquilo que era, por exemplo, um pré-requisito passa a ser, por exemplo, básico, e aí novas coisas vão surgindo, o mercado ele vai se adaptando, o cliente vai se tornando cada vez mais exigente, e nessa exigência eu comecei a atrair minha atenção para certificações. Então, comecei com a CPA 10, passei para a CPA 20, mas o CEA foi o grande divisor de águas, né? É interessante, gente, que você levantou aí essa questão do foco, né, e da determinação. Eu, como qualquer outra pessoa, também pensava em um determinado momento da minha vida que certificação, por exemplo, não era para mim, né? Eu escutava as pessoas, por exemplo, em volta conversando, trocando material, trocando figurinha, conversando. Eu falava, uau, meu, CEA, impossível, CPA 20, nem pensar. Então, um amigo meu muito próximo me desafiou, ele falou, cara, eu desafio você, não é possível que você não consiga tirar a CPA 20. Comecei pela CPA 20, trabalhei, estudei, 1 hora por dia, naquele percurso de metrô e trem que você tem, um tempo livre que você dedicar a uma série, faz esse sacrifício. Pega, estuda um pouquinho. Se no dia você estiver cansado, não precisa estudar todos os dias, mas tenha consistência, que foi o que você comentou. Então, assim, é muito importante também, quando a gente tem uma meta, por exemplo, assim como a gente tem as metas de produto na agência, no nosso ambiente de trabalho, estabelecer as metas pessoais. Olha, eu vou fazer isso por 1 hora do meu dia, né? E fazer aquilo de qualidade. Desliga o celular, deixa no canto, conversa com o namorado, com a namorada, explica, olha, estou em um momento da minha carreira que eu necessito me entregar para esse objetivo meu. E faz muito simulado, né? Nesse caso, por exemplo, eu tive uma equipe de profissionais muito dedicada, né? No caso, eu fiz um curso na Você Bancário, inclusive uma unidade maravilhosa, fica ali próximo ao metrô Faria Lima. Lá eu tive a oportunidade, por exemplo, não só de ter um excelente conteúdo de CEA, por exemplo, como também lá no Você Bancário eu tive a aula zero, né? O que eles chamam de aula zero? É uma aula que desconstrói algumas coisas que você tem na sua cabeça, alguns pensamentos, por exemplo, pejorativos que você tem. Puxa, eu não vou conseguir, não sei o que eu estou fazendo aqui, será que vai dar certo? Eles primeiro tiram isso com uma pinça, né? Vai lá no ponto que você tem de fraqueza, extrai aquilo e você já se sente, por exemplo, energizado para alcançar seus objetivos. Então, assim, só respondendo lá no início, Xande, eu acredito que o início, o primeiro passo é você acreditar que consegue. Conversa com sua família, conversa com seus parentes, deixa aquilo, por exemplo, às vezes quem está de fora do mercado não entende a importância daquilo. É só mais uma certificação. A prova é que nem aquela prova da faculdade, passa com 6, com 7. Não, esse é um divisor de águas. Até aproveitar aqui a oportunidade, recentemente, por exemplo, eu trabalhava numa área de back-office de uma grande instituição financeira e eu tirei o CEA em abril. E eu parei e olhei assim as vagas internas na organização e falei, o que eu vou fazer agora? Vou para o mercado ou eu tento, por exemplo, alguma coisa aqui? Porque afinal, desde 2013 até 2017, só na área de back-office, em torno de 4 anos. Então você sente assim, será que o problema não é a organização? Rapaz, eu me candidatei em 2 vagas. Uma departamental na área de fundos de investimento, middle office, e uma outra, por exemplo, na ponta comercial, como especialista em investimentos, fazendo acompanhamento dos clientes, fazendo gestão de carteira de investimentos. E eu tive a agradável surpresa de, em 4 anos de organização, 6 anos de organização, poder escolher para onde eu iria. Então, imagina, por exemplo, você está ali nas suas atividades, toca o telefone, é o RH. Paulo, eu tenho uma boa e uma má notícia para te dar. Você já fica receoso, porque afinal é o recurso humano da organização, né? Manda ver, fala mal então. Então, a má notícia é que você vai ter que escolher entre 2 vagas. E a boa notícia? A boa notícia é que você certamente ficará com uma das 2 vagas, e as 2 vagas são muito boas e muito promissoras. Então, assim, a gente percebe que tudo aquilo que você se dedicou, os finais de semana que você estudou, você, por exemplo, não posso fazer dia de semana o curso. Poxa, tem final de semana, sábado e domingo. Se entrega para a causa, sabe? Faz simulado, estuda. E aquilo que às vezes você acha que não gosta, você simplesmente tem uma aversão por não conhecer com maior profundidade aquilo. Então, por exemplo, para você ter ideia, quando eu via economia na TV, eu não dava a mínima. Eu falava, economia na TV, qual que é a relevância disso? Conforme eu fui estudando e assimilando esse conhecimento,
as coisas passaram a fazer parte do meu dia e eu naturalmente falava para os meus amigos sobre investimentos. Você não precisa começar pelo cliente, começa pelos seus amigos, pelas pessoas de casa. Será que seu tio, sua tia tem previdência? Será que seu amigo da escola, por exemplo, que quer fazer um intercâmbio, sabe, por exemplo, quanto que ele pode reservar para aquele propósito dele, os riscos que ele pode ou não correr em curto, médio e longo prazo? Então as pessoas passam a te consultar, porque você se torna uma referência profissional naquilo, né? Um benchmark. Então, enfim, eu acho que eu me estendi um pouquinho mais aqui, até peço desculpas, mas é porque eu me empolgo, né? Então foi uma experiência muito positiva que eu tive, que eu dedico, por exemplo, à minha família, agora que eu passei por essa conquista, a você bancário, que tem profissionais excelentes, né? E a todos os meus amigos e familiares que me apoiaram também. Muito bom, Paulo. Pô, achava que tinha essa carinha de 18 anos aí, o cara já tá quase a idade da minha, só tem o dobro que ele quase, mas tudo bem. Bom, vamos lá então, o Rodrigo, pode falar, depois eu quero passar o gancho para a Elaine, que a Elaine vai falar um pouquinho, vai dar uma pitada aí pra gente do que é essa tal da aula zero aí, que o Paulo falou que, né, trouxe para ele uma nova visão, uma nova forma de entender que é possível. E assim, né, eu vejo, recentemente, né, eu participei aqui, daí a minha mulher estava fazendo essa questão do CPA 20, né, e eu acompanhei o estudo, tal, e parece que é uma coisa de outro mundo, né, mesmo, e porque é uma quantidade muito grande de conteúdo, e ao mesmo tempo você, aquela história, depois que marcou a prova parece que chega, e parece que nunca vai dar tempo de estudar o tanto que tem que estudar, enfim, mas muita gente fica preso mesmo nessa questão de não vou conseguir. E, gente, vocês prestarem atenção no que o Paulo falou, eu comecei essa live aqui dizendo o seguinte, que dando um exemplo de um presidente de banco falando de um caixa, né? Aí agora veio o Paulo, um exemplo real, dizendo que o RH ligou para ele e falou, Paulo, escolhe qual, né, das duas vagas você quer ficar, mas com certeza você vai ficar em uma delas porque já está certo. Ou seja, em abril, nós estamos aí, passaram alguns meses e ele já pôde escolher. Então, aí eu pergunto, poxa, o que será que é mais importante? Será que você está correndo atrás muito mais de ganhar campanha, de se destacar, prêmio ABC, ou será que você está focado em dar um passo na sua carreira que verdadeiramente vai te colocar num outro nível, que verdadeiramente vai fazer com que você se destaque? E, obviamente, uma das coisas que eu vejo que é muito real é que a maioria das pessoas tiram a certificação, guardam na gaveta, e é tão verdade que guardam na gaveta que muitas vezes a certificação vence e eles têm que renovar e nem sabem disso, né? Então, ou seja, não usa no dia a dia. E é isso que o Rodrigo tem feito, porque ele está no mercado, ele dá aula, ele tem a escola, está no mercado, e ele usa tudo que ele ensina. E a gente sabe, todo mundo que é professor aqui, o Rodrigo, né, a Elaine, a gente sabe, os estudos comprovam. A melhor maneira de você aprender é ensinar, né? E a melhor maneira de você validar o que você ensina e o que você aprende é praticar. Então, quando você pratica, tudo acontece. Mas vamos lá, quero passar a bola para o Rodrigo e ela já passa para a Elaine para ela falar dessa aula zero aí, como é que é, como que ela pode dar umas pitadas de aula zero para a nossa audiência, para quem está assistindo a gente aqui. Vamos lá, Rodrigo. Primeiro, um complemento, né? A Elaine, ela é a nossa especialista, aí começou com a gente do zero, a escola. Na época eu morava dentro da escola, então o mérito da aula, muito mais do que meu, é dela e dos professores da escola, pelo Paulo ter passado, né, na certificação. Eu sempre falo, a escola não é o Rodrigo, a escola é a nossa equipe, são professores fantásticos que a gente tem na escola, e sem eles a gente não teria chegado onde chegou e nem teria como continuar. Então é só um adendo importante. A aula zero, Xando, inclusive quem é a coaching mesmo que dá essa aula zero junto com o Danilo Mendes, que é o nosso presidente da empresa, né, e também Master Coach, é a Érica. Ela acabou de conectar ali, agora deu certo ali a conexão. E o Paulinho, ele começou ele foi aluno da primeira turma da escola antes dele pensar em tirar o CEA. Na época eu estava ajudando ele com o CPA 20, mas nem cheguei a dar aula para ele de CPA 20, e ele participou da primeira turma de técnicas comerciais para investimentos, dentro da minha casa, que era a nossa escola na época, né?
E então é um garoto aí muito esforçado. Hoje ele está, né, tá ingressando, como ele mesmo falou, teve até opção. Ele deixou de ser escolhido, ele passou a ter escolha. Então é uma coisa muito bacana que você mesmo fala, Alexandre. Quem está pensando lá na frente consegue escolher, deixa de ser escolhido. Então, parabéns mais uma vez aí, Paulo, agora ao vivo para você. Tive a oportunidade de acompanhar o Paulo no comecinho da carreira dele, quando ele era atendente do call center. Na época eu já tinha um cargo de liderança lá, e adotei, não era o líder dele imediato, mas adotei o menino ali, vi ele ali como uma pessoa que tinha vontade, e ele saiu do back-office para especialista. Hoje ele dá palestra para gerente, para cliente de alta renda, e eu acho que é um garotão aí que tem... Daqui a pouco ele toma o cargo dos presidentes do banco. Vamos lá, então, Elaine, fala pra gente aí. Coloca aí pra gente, então, um pouquinho dessa ideia da aula zero, dessa ideia de que quer desmistificar essa coisa, não posso, não consigo, é muito, não vou passar, não dou conta, é muita coisa para fazer, é muito teste para fazer, é 70% de acerto, e aí você erra uma ou duas, aí depois ainda tem a correção lá que fala que não sei o que pode ser que por uma ou por duas, é um rolo, pelo amor de Deus, o povo fica doido, tenso. Conta aí pra gente, qual é a realidade de verdade, Elaine? Vamos lá, boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite, Paulinho, oportunidade de estar com você mais uma vez, Rodrigo, Xando, obrigada pela oportunidade. Bom, nós... Alô, oi? Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Deu uma sumida aqui, mas está ouvindo. Pode falar. Da conexão. Bom, primeiramente, eu nunca falo, eu sempre, quando eu entro em sala, falo para os meus alunos que não existe dificuldade, são desafios, né? E os desafios, eles existem para serem superados. Muitas vezes, há pessoas que entram em sala não sabendo ligar HP12C, inclusive, e a gente, com a aula zero, começa a desmistificar isso, né? Não coloque no seu cérebro que é difícil, não é difícil. Se uma pessoa consegue, você também consegue. Aí vai depender do seu esforço, do seu foco. Eu sempre falo para os meus alunos que a prova ela é muito desafiadora. E você pode colocar o melhor professor em sala, o professor pode plantar bananeira na sala para ele, mas 90% depende do esforço, do foco. E a gente sempre fala que quando nós temos os finais de semana para estudar, ficamos lá sábado, domingo, das 9 às 18, um mês é um mês da sua vida e no máximo mais um mês que você vai se dedicar ali com força total, para que depois você possa colher os frutos. Isso faz muita diferença, Xando, pessoal, faz muita diferença. A certificação, ela está pautada no que você quer para você, né? Qual que é o seu desenho, qual que é o seu planejamento? Onde você quer estar daqui 3 anos? Onde você quer estar daqui 5 anos? Né? E é um desafio que todos nós passamos. Eu, por exemplo, estou no mercado já há 17 anos, no mercado financeiro, também atuo numa grande instituição como especialista de investimentos, dou aulas na Você Bancário. Eu falo para os meus alunos também que todas as vezes que eu entro em sala, eu muito aprendo com eles também, é uma troca, e que a certificação é para o seu hard skill, né? É para o seu currículo, sim, mas também é muito para você. Nós precisamos aprender a lidar com o nosso dinheiro, né? E quando a gente aprende a lidar com o nosso dinheiro, é um assunto que você acaba se apaixonando, você acaba sendo referência dos seus amigos, dos seus parentes, que chegam para você e falam, nossa, e como está o mercado? O que eu aplico? O que é melhor, né? E assim, eu sempre digo também, e isso é uma missão da Você Bancário, que o sentido da vida é você fazer sentido a outras vidas, né? Isso que é bacana, isso que é gostoso. A CEA é um período que você vai passar ali, você vai estudar, e quando você pratica, quanto mais você pratica, mais você se apaixona, né? Então, lá na escola, a gente ensina com muito amor. A gente gosta muito do método de entender o conceito, para que você possa discursar isso com seu cliente, com seus amigos, até mesmo com seu próprio dinheiro, né? E assim, pessoal, se uma pessoa tirou, você tem condições de tirar sim. Vai atrás dos seus sonhos, vai atrás dos seus objetivos,
Não pense assim, estou gastando. Não, isso é um investimento que com certeza você vai colher lá na frente, como o próprio exemplo do nosso amigo Paulo aqui, né? E gostei muito da frase que o Rodrigo utilizou agora, ele deixou, ele não é mais escolhido, né? Agora ele teve as escolhas dele. Então, isso fica como referência. E é isso aí, a gente dá todo o apoio, estamos sempre buscando o melhor para os nossos alunos, para as pessoas que querem se certificar, sempre estamos ali apoiando. Já estou, né, na escola desde o início, na aula de técnicas bancárias eu estava lá com o Paulo, né, acabei dando aula para ele de um dos módulos do CEA também, e é isso, gente, é foco, força, objetivo, planejar, metas, e não tem como ser diferente disso, Xandro. Bacana, muito legal essa passo a passo, essa introdução, né? Daí eu quero aproveitar e falar para o Rodrigo. Rodrigo, dá um exemplo prático aí de que, por exemplo, você ensina, que a escola ensina todos os dias aí para as pessoas sobre a questão da certificação, mas da matéria que você estuda, aprende lá dentro e como que isso te ajuda na prática. Dá um exemplo prático para as pessoas entenderem que a certificação não é só um negócio que você tira e deixa lá na gaveta, um exemplo prático, dá aí para ajudar a gente. Por exemplo, você na batalha ali contra um super cliente da agência, sendo aí toda hora assediado pelas corretoras, quais são suas estratégias? O que você faz? Olha, o mais importante é tão simples quanto o que eu vou falar agora. É só você estudar o produto, estudar o que o seu cliente tem, o que ele está recebendo, e nunca falar o que você não sabe, né? Então, vou dar um exemplo, tá? Vamos supor que o cliente recebeu uma oferta de um fundo imobiliário, e você nunca falou com ele sobre fundo imobiliário, ou você está chegando agora, enfim. Se você não souber o básico daquilo, como funciona, por que vale a pena, quais são os riscos envolvidos, às vezes o cliente ele pode ter recebido essa oferta e não ser para ele. E você fala, olha, é assim, assim, assado, para um perfil assim, assado vale a pena, mas para o senhor talvez não faça tanto sentido. Então, estou dando um exemplo do fundo imobiliário, mas pode ser qualquer outro produto, pode ser uma debênture, pode ser um CRI, um CRA, produtos que até então só tinham, não é que só tinham, mas eram mais divulgados em fintechs, corretoras, instituições de menor porte. Então, você conhecendo o risco, conhecendo rentabilidade, sabendo explicar por que um fundo pode dar negativo, por que um fundo pode ter uma projeção melhor, por exemplo, o fundo, mas pode ser qualquer outro ativo, você está aplicando, está mostrando que você sabe, né? Então, o cliente ele se sente muito mais seguro quando ele fala com um especialista que, quando não sabe o que está falando, sabe aonde buscar a informação, né? E sempre fala algo firme, correto e adequado, relevante para aquele cliente. Essa é uma premissa aí, que eu acho que o CEA fez na minha vida, inclusive até um adendo importante. Antes de eu assumir a posição de especialista em um dos bancos que eu trabalhei, eu fui gerente de relacionamento e por mais que o gerente tenha vivência comercial, carteira de cliente, enfim, eu não mexia tanto com investimento, eu não lidava, eu falava de CDB, de fundo DI, eu não chegava tão a fundo, até porque culturalmente a gente tinha a taxa Selic a 14%, o cliente tinha aquela ilusão de que estava ganhando 1% sem risco em qualquer CDB, em qualquer fundo DI, e hoje está mais do que provado que não é bem por aí, né? A gente tem a menor taxa Selic da história e você vai precisar explicar para aquele senhor de idade, com paciência e com coerência, né, o porquê das coisas. E quando eu era gerente, além de utilizar o meu CEA para falar de investimentos, eu fazia contas. Às vezes, eu quero vender um empréstimo, explicar para o cliente qual que é a vantagem de fazer um empréstimo ao invés de utilizar um cheque especial. O senhor tem uma linha de crédito aqui que é mais barata, o cheque especial é para urgência, até entra em educação financeira isso, né? Eu fazia cálculo de valor presente líquido e falava, se o senhor for quitar o empréstimo daqui tanto tempo, o senhor vai ter pago R$2.000 de juros. No cheque especial, o senhor teria pago 7, 8, no exemplo, né? Então, o CEA ajuda você a fazer isso de forma simples, não é difícil. Eu falo até pela Você Bancário. A gente tem um aplicativo com mais de 300 questões comentadas e grande parte delas, inclusive o módulo de matemática financeira, já é comentado em vídeo por mim e os demais módulos a gente tem
A Elaine, professora, uma grande professora, inclusive ela me dá aula também de algumas certificações, de alguns módulos que eu estou estudando para o CFP, por exemplo, e outros especialistas de alto padrão que a gente tem na escola. Então, a ideia é mostrar que é simples. Se o Rodrigão conseguiu, vocês conseguem também. O Rodrigo, ele é um bancário como qualquer outro. A Elaine também. O Paulo também, um cara normal, um cara simples, que tem problema, que tem filho, que tem dificuldade, que procrastina. A vida inteira procrastinação. Você é coach, né, Xandro? Você sabe muito bem do que eu estou falando. A procrastinação, ela acompanha a gente a vida inteira. É muito fácil a gente culpar alguém ou algo por algo que a gente não está conseguindo fazer. Hoje eu aprendi, a gente tem que ter a autorresponsabilidade. E se você não estudou, é porque você não foi capaz, porque você abriu mão disso. Então a gente tem que comprar essa dolorosa maturidade, né? Eu acho que tem tudo a ver com relevância, né? A gente fala de foco, mas não há foco sem relevância. Então, o que é relevante para você hoje? Para mim é relevante ficar lá subindo no palco erguendo o troféuzinho. Então, beleza. Saiba que isso não vai trazer a você a velocidade. Até porque, cá entre nós, bem fechadinho, é o seguinte, a metodologia de premiação dos bancos nada mais é do que uma motivação externa. É o tal da cenourinha que fica ali correndo para todo mundo correr atrás das metas, e ponto. Cada hora eles renovam o nome do programa, cada hora eles inventam uma coisa, mas o fato é que é para mover a equipe, para mover as pessoas responsáveis. Mas por quê? Porque tem muito lance da vaidade, tem muito lance, o cara conseguiu, o outro não conseguiu, nossa, eu tô para baixo porque faz tempo que eu não ganho, e o cara da outra agência ganha toda hora. Isso acontece, rola nas regionais, é o que mais acontece. Mas o lance é esse. O que é relevante para você? Ficar subindo lá só com o troféuzinho? Ou é relevante você ter uma história como a do Paulo aí, que, passou em abril, 4, 5, 6 meses depois, ele tem a oportunidade de escolher qual dos cargos ele quer ficar. Ou então, do caixa que foi comentado pelo presidente do banco. Qual que é a tua relevância? É continuar fazendo a mesma coisa? A tua relevância, qual é a sua relevância? Porque aquilo que é relevante para você, com certeza você vai ter o foco, com certeza você vai, como disse o Rodrigo, fazer as coisas básicas, aliás, as coisas básicas que ninguém mais faz, porque hoje existe especialista de tudo e uma ausência de pessoas que querem fazer o básico bem feito. Esse é o fato em qualquer área, em qualquer setor, né? E aí eu pergunto a você, uma coisa que o Rodrigo trouxe aqui, muito, muito, muito importante, é o que eu tento falar para os bancários dia e noite, até porque eu treino bancário, eu sou especialista em vendas, eu dou treinamento dentro dos bancos, mas eu não sou bancário. E aí que vem o lance, eu não tenho vício, eu não quero saber, eu quero questionar, eu faço a carreira deles alavancar com perguntas que normalmente eles não vão ter dentro da agência, com métodos que eu trouxe de fora, para fazer com que esses métodos, depois de 5 anos atendendo bancário, atendendo as regionais, atendendo vários bancos, públicos e privados, fazer com que eles pensem fora da caixa, porque eu só escuto isso de regional. O meu problema é que o meu time não pensa fora da caixa, o meu problema é que o meu time não arrisca. Então, eu sempre falo para eles, eu quero morrer quando me mandam mensagem, quando comentam nos posts, não sei o que. Eu tenho uma meta de seguro. Como que eu faço para bater a meta de seguro? Eu tenho uma meta de capitalização. Eu tenho uma meta de consórcio. Como que eu faço para bater a meta? Eles ficam esperando um oráculo, uma frasezinha mágica, aquela dicasinha que o amigo faz, que ele diz que sempre dá certo. Mas, cara, dá certo porque é ele, dá certo porque o cliente dele tem algo específico para aquele momento. E não é assim. O problema do bancário é que ele quer sempre o jeito mágico de passar no CEA. O jeito mágico é sentar, estudar, ver aula comentada, sentar, estudar e ver aula comentada, e assim por diante, até você entender que você já sabe aquilo. Esse é o jeito mágico de passar. E assim como o jeito mágico de vender, como faço para bater a meta? Primeiro, tem que ter organização, tem que ter planejamento, tem que sempre estar independente. Sabe qual é o futuro do bancário? É virar atendente / consultoria, e não os cargos, eles vão simplesmente ser alguns nomes, mas hierarquicamente não vai ter tanta influência. Aliás, na Google já não tem tanta influência, nas empresas de pontas no mundo não tem. Então não adianta você imaginar que o futuro vou chegar lá e vou conseguir. Não, o lance é que você vai chegar lá, na onde você quer chegar, só que o detalhe é que todos serão atendentes / vendedores.
que isso quer dizer? Que todos terão que saber vender e atender bem. Por isso que o NPS vem aí na cola de todo mundo, porque o NPS é usado no mundo inteiro e é o sistema hoje de que mais funciona para você entender o real motivo da insatisfação do cliente. Porque com o NPS não tem segredo, ou é ou não é. Né? Então, ou indica ou não indica. Acabou. E aí, tudo isso tem a ver com o quê? Tudo isso tem a ver com entenda de quem está sentado na sua frente. Se você é gerente digital, se você é gerente de plataforma, cada banco tem um nome, entenda de quem está do outro lado da linha. Não entenda só de produto, não decore o produto. Por quê? Você precisa decorar, tudo bem, saber os benefícios do produto, saber tudo que o produto oferece, mas você precisa saber como aquilo encaixa no cliente do outro lado, quais são os medos desse cliente, quais são os gatilhos desse cliente, quais são os desafios que esse cliente não consegue ver e que a concorrência não está cuidando. Primeiro, o cliente quer ser bem atendido. O segundo, o cliente quer ser cuidado. O terceiro, o cliente quer que você resolva o problema dele. Não necessariamente nessa ordem. Normalmente, ele só quer que você resolva o problema dele. E se ele puder sumir dali, ele faz assim. Porém, quando o cliente faz o contato, ele quer... Hoje é assim, gente. Pensa no seguinte. Pensa no seu dia a dia. Esquece banco. 2 segundos, por favor. Pensa no seu dia a dia, num aplicativo que você tem no seu celular, e eu te faço a pergunta. Quando a inteligência artificial, o aplicativo, a tecnologia resolve o seu problema, você precisa de intervenção humana? Sim ou não? Não. Quem que vai falar? Posso falar com o cara do banco, é porque eu gosto muito dele. Não, ninguém faz, resolveu, tchau. Então entenda o seguinte, se o cliente está solicitando, seja presencialmente que ele foi até a agência, seja por telefone, seja por WhatsApp, por e-mail, qual canal que for de atendimento, se o cliente está fazendo contato para isso, é porque ele quer a intervenção humana. E aí a intervenção humana significa ser cuidado, primeiro o cliente, porque às vezes ele está apavorado, dependendo do caso, ser cuidado, ser bem atendido e, obviamente, resolver o problema, porque se ele é tão interessante, poxa, mas por que o cara vem aqui? É para isso, porque se ele conseguisse sozinho, ele teria feito no aplicativo ou sei lá onde. Então entenda de uma vez por todas as vezes que você atende bem, é um dos cursos meus de vendas, eu tenho 3 cursos de vendas, para prospecção do cliente fora da agência, para vendas dentro da agência e vendas por telefone. Nos 3 cursos, eu falo o seguinte ponto, se o cliente foi até lá e você atende esse cliente bem, você não está só atendendo, porque a mentalidade de muitos bancários, por causa da correria, da loucura, da meta que está faltando e etc., é assim, poxa, atendo ou vendo? Ah, não posso atender bem porque eu tenho que vender. Ah, não posso atender bem porque eu tenho que prospectar. Ah, não posso fazer uma boa apresentação sobre investimento porque eu tenho que aqui resolver e correr atrás de cliente. Então, essa mentalidade acabou. Não há mais espaço para essa mentalidade atendo ou vendo. Não existe. O futuro do banco é atender bem primeiro. Você pega o Banco do Brasil, você pega a próprio Santander, o próprio Itaú, todos eles. Mas o que me impressiona são a pegada que os bancos públicos trazem, que os diretores sempre que pedem, que orçam comigo, congresso, workshop, eles falam, Xando, a pegada é do atendimento, é atender bem. Como é que faz para atender bem? Como é que faz para... Então, assim, a venda vai acontecer? Óbvio, senão ninguém sobrevive. Mas, primeiro, o foco está no atendimento. E aí que vem tudo isso. Xando, o que isso tem a ver CEA com atendimento? Tem a ver que o atendimento técnico bem feito tem a ver com CEA, tem a ver com certificação, tem a ver com empoderamento que você tem, que você sabe que é difícil ter, e você se sente empoderado por ter uma certificação e ponto final. Agora, se você não tem o foco, a relevância, a coragem para fazer isso, não somos nós que podemos fazer por você. E com certeza, eu volto na frase do presidente do banco. Banco, qual o futuro do bancário? Mais difícil de entrar, mais difícil de permanecer. Então, o que eu entendo hoje é, certificação já passou da hora de você encarar isso como uma prioridade na sua formação profissional. Uma das outras coisas que os regionais, e quando eu falo regionais é porque são regionais mesmo, que eu atendi, que eu atendo no programa de coach, atendo em mentoria, já atendi staff de regional inteira para desenhar plano de ação, tudo. Quando eu faço isso, eu falo para eles o seguinte, falo, olha, ou você entende que
o bancário, muitas vezes, independente dele ser banco público ou privado, ele, até um tempo, se permitia essa coisa de entrou, bato a meta, tô bem. Hoje, gente, o bancário tem que fazer igual qualquer profissional, qualquer área. O que qualquer área está fazendo hoje? Estudando, se profissionalizando, aumentando o conhecimento, ou pelo banco, pelos canais do banco, ou por si. Todos os meus clientes são bancários que não é o banco que paga, eles vão lá e compram o meu curso, eles, do bolso. E se você está aqui, com certeza você tem esse perfil. Então, a questão é, o que vocês precisam fazer de diferente? Primeiro, entenda este conceito. Eu vou até escrever ele aqui depois. Chama Long Life Learning. Long Life Learning é o novo conceito da educação do futuro. Long Life Learning significa uma longa vida de conhecimento, de aprendizagem por si. Detalhe, por si. É uma coisa quase que você ser um autodidata, porque as pessoas vão buscar as trilhas que mais fazem sentido a elas. Ninguém aguenta ficar mais 2 anos em MBA, ninguém aguenta ficar mais 3 anos não sei na onde, numa trilha que não faça mais sentido para ela aplicar no dia a dia. Ah, Xande, você está falando então que, gostei muito do que o Paulo falou, né? Que antes a formação, sou formado em economia, sou formado em administração, hoje é o beabá da coisa, não é nem mais se está pronto para o mercado, é o beabá. E aí, mas aí tem gestão de pessoas, Não, pensa no seguinte, Long Life Learning é a vida buscando uma formação que não tem fim. E essa formação sem fim, ela vem por internet, ela vem por uma pitada de autodidata, não dá para ficar esperando todo mundo desenhar, pegar na mão, você tem que ter algumas coisas, e esse é o futuro, tá? Então eu quero que você entenda o seguinte, quer vender bem, quer bater meta, quer passar em certificação, quer ser o bancário do futuro, entenda primeiramente de gente. Por quê? 56% das profissões no Brasil catalogadas como profissões, 56% tem uma alta chance de ser automatizado. Você entende isso? Automatizado. Você está pregando apocalipse, o banco vai acabar. Não, o banco não vai acabar. O banco vai, como diz o presidente na série que eu gravei dos presidentes dos bancos, eu não cito os presidentes porque eu abordo o assunto dos 3. Um deles fala o seguinte, presta atenção nisso. Ele fala, a redução da estrutura é inevitável. Ponto. E aí o que vai acontecer? Vai acabar todo mundo? Não. As pessoas vão se adaptar. As pessoas que têm mais versatilidade, as pessoas que têm mais habilidade, elas vão se adaptar. E aí eu trago outra informação para você que 60% das novas profissões, dos novos cargos, dos novos departamentos que vão surgir nos próximos anos, 60% deles que nem existem ainda, apenas 20% das pessoas têm habilidades para o futuro, para o que está vindo por aí. O que eu digo com isso? Gente, o jogo vai zerar para todo mundo, é a chance de todo mundo. E quando o Rodrigo brinca e fala assim, esse cara manja muito, Paulo, pode ser um presidente de banco, etc. Cara, eu não duvido. Eu não duvido de nada. Por quê? Porque o lance vai ficar tão condensado, tão específico, tão versátil, que quem não entender isso está fora e acabou. Ok? Então, vamos entender o seguinte. A gente já está aqui com 48 minutos de live. Galera, primeiro coloca aqui do lado, estão gostando, não, estou odiando, não, tá chato, não, sei lá, coloca aí do lado para a gente bater num papo, porque a gente está fazendo um apanhado de cada coisa. Eu estou falando muito de futuro, muito das mentorias que eu faço, muito do que eu entendo, muito do que eu escuto de regional, muito do que eu escuto de gerente geral, e um pouquinho que eu vou filtrando, trazendo para você, dividindo com essas pessoas que eu venho conhecendo aí nessa jornada. O Rodrigo é uma delas, agora o Paulo, a Elaine, todo mundo, porque o negócio nosso é dar essa sustentação aí para o bancário, é fazer com que o bancário consiga superar numa profissão que já foi lá atrás uma coisa óbvia. Daqui para frente, o que menos existe no banco são questões óbvias, tá? Então, daqui para frente, tudo...
Tudo está se reinventando. Vocês acham que os presidentes têm exatamente na ponta da língua o que vai acontecer? Não, eles não têm. Muita gente não sabe o que vai acontecer, assim como eu, assim como você. Ok? Beleza? Rodrigo, fala pra gente aí o que você percebe hoje depois de orientar, depois de rodar bastante no mercado bancário também, que eu sei que você rodou bastante. Fala pra gente aqui essa questão. Nós estamos fazendo um resumo, tá? Certificação não é mais diferencial. Ainda é diferencial, no sentido de que você dá um salto rápido na sua carreira, tá? Mas não, daqui 2, 3 anos não é mais diferencial, é uma obrigação, não tem mais o que fazer, vai ficar irreversível isso. Tá? Então, você que está enrolando para tirar, vai chegar uma hora que vão falar para você, ou você tira ou você está fora, ponto. E ainda vão te dar a data, ou você tira até 6 meses que o banco vai passar a régua. Pode ter certeza, isso não estou trazendo caos não, estou trazendo a realidade. Então, nesse contexto todo, de importância de certificação, de importância de pessoas, de entender de produtos, e você que está ali todo dia vendendo, todo dia, o que você traria de dica preciosa para quem está aqui assistindo a gente até agora? A pessoa está assim, preciso ser promovido, preciso bater meta e preciso certificar. O que você fala para essa pessoa e o que a Elaine pode complementar para quem está nessa linha de pensamento acelerada, desesperado, porque não dá tempo de nada, imagina fazer essas 3 coisas ao mesmo tempo. Bom, vamos começar com um exemplo bom, né? Um exemplo positivo. Eu tive em um dos bancos que eu trabalhei, eu não cito nomes por uma questão óbvia, né? Não vou expor ninguém em nenhuma instituição, né? Não falo em nome de nenhuma instituição, a não ser da Você Bancário. Então, em um dos bancos que eu trabalhei, eu tinha uma colega que ela precisava tirar a certificação para continuar ela, e ela foi procrastinando, e na verdade eu não tive só uma colega, eu tive vários colegas que fizeram isso. Mas eu vou dar um exemplo bom, né? No caso dela foi um exemplo bacana. Ela tentou. Rodrigo, tá aí? Ou não sabíamos o que ia acontecer com a pessoa. E assim, nos 45 do segundo tempo, Opa. Só sobrou você, Paulo? Estão caindo, estão voltando, o Rodrigo tá aí? Acho que tivemos um imprevisto técnico aqui. Bom, vamos lá, vamos tocando, já 52 minutos de live. Daqui a pouquinho o Rodrigo falou. Pode falar, fala aí, Paulo, manda bala. Aproveita essa ausência do Rodrigo, uma coisa que você comentou, né, sobre atendimento ao cliente, né? É interessante porque, assim, se a gente precisa se certificar, se você vai gastar energia para fazer uma coisa, faça bem feito. Porque, por exemplo, você fazendo mal feito ou fazendo bem feito, a energia empregada naquilo será exatamente a mesma, né? Então, comentando sobre o atendimento ao cliente, o cliente não quer, por exemplo, alguém que empurre um produto para ele. O cliente quer uma solução para a vida dele mesmo. O cliente não compra capitalização, não compra seguro. O cliente compra conveniência. Ele compra, por exemplo, solução. Então, você precisa ser a solução na vida do cliente, né? Isso seja para investimento ou para qualquer outro produto, né? Então, assim, o recado que eu deixo para os nossos queridos amigos aqui que estão online acompanhando essa live com a gente é: não só certificação, tudo que você for fazer na sua vida, pensa positivo, atrai positivo para você, porque vai exigir o mesmo esforço. Então, por exemplo, chegou lá na mesa, tem 2, 3 clientes aguardando, não pensa, por exemplo, olha lá, cliente que nunca fecha nada, nunca compra nada. Não, o que eu posso fazer por esse cliente hoje? Como que eu posso impactar o dia daquele cliente positivamente? Porque às vezes o cliente pode, naquele primeiro momento, não comprar nada, mas ele sai da agência, do ambiente de trabalho da pessoa pensando: poxa, que atendimento especial que eu recebi. Quantas vezes eu vim nessa agência, a agência permanece a mesma, mas o atendimento foi diferenciado. E muitas vezes o cliente que tem conta nesse banco que a pessoa atua, não tem só naquele banco, tem outros bancos também. Às vezes o cliente, por exemplo, não compra nada ali com você, porque essa agência onde ele vai é a agência de conveniência.
Mas ele para e pensa assim, poxa, tem uma previdência no meu outro banco de R$500 mil e o gerente nunca me atendeu tão bem. Quer saber? Na próxima vez que eu voltar lá na agência, eu vou conversar com esse gerente que me atendeu hoje, que me atendeu muito bem, e vou ver o que ele pode fazer para mim também em relação à previdência. Pronto. Você exige um atendimento que aparentemente não ia sair nada comercial, você impactou positivamente, você iniciou uma venda sem nem saber que estava vendendo. Então eu acredito assim que a venda ela não começa quando você tem um produto para ofertar para a pessoa. A venda começa no bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Como você está? Então, assim, uma coisa que eu percebo, e às vezes as pessoas elas fazem as mesmas coisas todos os dias, que elas podem colocar uma energia diferente naquilo para impactar positivamente de alguém e simplesmente optam por não fazer, né? E você, com todo o seu conhecimento, eu entendo que você já presenciou muitas situações e experiências como essa, né? Com certeza, Paulo. Perfeito essa colocação, de um jeito verdadeiro. Se a gente percebe que vem isso de você, é teu isso. Eu sempre falo o seguinte para as pessoas: quando o cliente percebe que você quer vender, ele não compra. E ponto. Não interessa o que. A hora que ele percebe que você quer vender, ele não compra. E aí o caminho é exatamente isso que você falou. Pô, a venda, gostei disso, a venda começa no bom dia, a venda começa em como você está, a venda começa em como eu posso te ajudar. E não compra isso porque eu tenho que bater a minha meta. Vai, leva isso. É o que eu falo, que a gente escuta. Para mim, a música da sexta-feira 13 do Jason, né, do bancário, é Me Ajuda. Me ajuda. A hora que ele fala me ajuda, para mim acabou todo. Me ajuda não dá. Compra porque compra, né? Assina, fecha comigo, me ajuda não dá. E aí eu quero falar para o Elaine, que dessa galera de tantos anos aí você acompanhando o jeito que eles chegam, até mesmo a evolução como o Paulo, desse período todo, como que você pode dar uma linha, começo, meio e fim, assim, as pessoas chegam assim, aí elas se encorajam, elas veem que é possível, e a hora que você percebe, elas já passaram por essa fase, e como o Paulo disse, já que vai fazer, faça bem feito, não faça por fazer. Como que você, com tanta experiência, pegando o aluno ali, com medo, cru, meio que às vezes emburrado, meio que na obrigação, só estou aqui porque o banco mandou, só estou aqui porque senão vou ser mandado embora, como que você enxerga esse aluno meio que chega lá dessa forma, meio fechado, e a hora que sai de lá, sai com toda a garra, com todo o gás, com toda a vontade, como é o caso do Paulo aqui, que nós estamos vendo um exemplo muito bacana, real, desde moleque aí trabalhando no banco, e hoje podendo aí já um cara que se certificou com todas as certificações, menino novo, pronto aí, ama o que faz, porque outro detalhe é esse, viu, gente? Se não ama o que faz, pode começar a preparar a transição de carreira, o plano B, porque vai dar errado, não vai dar certo. Hoje o mercado não tolera pessoas que não gostam daquilo que fazem. Por quê? Porque suga você, porque é o dia inteiro sendo absorvido por aquilo. Então, como é que você pode ser absorvido o dia inteiro por algo que você odeia, por algo que você só tá por causa de dinheiro? Ah, então não é dinheiro. Cara, tudo é dinheiro. É óbvio que é dinheiro, porque a gente precisa comer no final do dia. Agora, eu sempre falo a mesma coisa. Tudo que eu fiz na vida, o dinheiro sempre foi a consequência. A paixão sempre me levou a querer ganhar e pedir e fazer quanto eu acho, porque enquanto o outro fazia por obrigação, eu fazia por paixão. Então, se você está no banco, entenda, volto para a frase do presidente, quero ficar insistindo nisso, banco vai ser mais difícil de entrar e mais difícil de permanecer. Então, esse povo que não gosta de banco, esse povo que fala mal de banco, esse povo que usa o banco para trampolim, não vai sobreviver. E ponto. Vamos lá, Elaine. Pegando até o seu gancho, Xando, pode até ficar adoecer, né? Você fazendo uma coisa que você não gosta. E duas coisas que também eu sempre falei nas minhas frases são: dinheiro e sucesso são consequências daquilo que você faz. Ame o que você faça, que as coisas elas fluem naturalmente, né? E assim, quando eu entro em sala, né? Todos ficam preocupados, ficam com aquela questão de que, será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? E percebem, e eu sempre falo, né? A CEA, ela é uma prova capciosa, né? Ela é uma prova que ela te desafia o tempo todo. E quando você entra com aquela
aquele sentimento de que eu não vou conseguir, pronto, você já colocou no seu cérebro que você não vai conseguir, ele entendeu aquilo e ele não vai te ajudar, né? Você tem que chegar confiante de que é desafiador, sim, não é uma coisa fácil, né? Mas que isso depende de você. Eu tenho duas histórias de alunos nossos na escola, um aluno de julho e uma aluna, vou falar da aluna. Ela, eu juro para vocês, ela entrou em sala, ela não sabia ligar HP12C. E ela teve um problema de saúde no primeiro dia de aula de matemática financeira, ela não foi, no segundo ela estava lá. E, por consequência, dei sequência à aula e ela só quietinha ali anotando, e eu falava para ela, olha, aluna, depois a gente conversa sobre isso porque você não veio na aula ontem. E ela não sabia manusear, mas foi indo, foi devagarzinho, ela estava na turma de julho. E, de repente, terminou o curso, agosto ela pegou para treinar, porque a CEA é o seguinte, você tem o conceito ali e tem que haver treino. Tem que fazer simulado, galera. Tá o Paulo aqui que não me deixa mentir. Não adianta você achar que só você estar presente ali, assistindo às aulas, que você vai passar na prova, que não é bem assim. E quando foi para nossa surpresa, setembro, ela postou, aprovada no CEA, 84% de aprovação. E eu dou o exemplo dela em todas as turmas, porque as pessoas, a primeira coisa que elas fazem é se bloquear. Elas se bloqueiam, elas se limitam, elas trazem crenças de que elas não vão conseguir. E eu falo, gente, façam jus a esse tempo que você está deixando suas famílias em casa, deixando seus amigos em casa, faça isso valer a pena, né? Vai com tudo. E a gente vai na primeira, na segunda, na terceira, na quarta aula, eles já começam a se soltar mais, né? Outra coisa também que eu sempre prego em sala, como eu disse, né? A prova ela é capciosa. Quando você faz a primeira vez, pode acontecer de você reprovar? Sim, e não é difícil. Gente, no dia seguinte a vida continua. Você não vai morrer por causa disso, você não vai perder o seu emprego. Tenta de novo, seja persistente, né? Então você precisa de persistência, você precisa de força e foco, né? Se você desenhou um objetivo, tenha foco, vai lá e vença. Né? No decorrer do curso, eu percebo que ao final estão, assim, é cansativo sim, né? Mas você não pode deixar se abater. É isso mesmo que você quer? É um salto na sua carreira, né? Você está cansado de atender clientes vendendo títulos de capitalização, metas de seguro? Não adianta ficar só reclamando, né? Que a meta de seguro está difícil, que a meta de capitalização está difícil, pacote de tarifas, né? Faça alguma coisa para mudar. Seja você a mudança. A mudança, ela vem de dentro para fora. Ninguém vai mudar por você. Ninguém vai pegar na sua mão, nenhum chefe falar, ai, você é tão legal, vamos lá, vamos. Ninguém vai fazer isso por você, se você não mostrar determinação. Quer colocar alguma coisa, Paulo? Elaine, é importante até salientar, né? Nesse meio tempo aí de certificação e de estudo, né? Uhum. Muitas pessoas me falaram assim, nossa, você é louco de gastar tanto dinheiro numa certificação e etc. Uma vez eu escutei uma historinha muito interessante, não vou me prolongar muito, que a pessoa estava com um determinado problema lá no carro dela e chamou um mecânico para resolver aquele problema. A pessoa já tinha tentado de tudo e não tinha conseguido resolver o problema. O mecânico veio, abriu o capô, olhou o carro, olhou e apertou apenas um parafuso e o carro voltou a funcionar. E aí a pessoa falou, poxa, obrigado por ter arrumado meu carro, quanto custou o serviço? O serviço custou R$2.000. Aí a pessoa que pediu pelo serviço falou, nossa, R$2.000 para apertar um parafuso? Você apenas apertou o parafuso. Aí ele falou, não, R$2.000 não é por ter apertado o parafuso, mas é por saber qual parafuso apertar. O que quero dizer com tudo isso? Às vezes as pessoas falam assim, poxa, eu vou gastar um recurso numa certificação, mas pense da seguinte forma, tem dois conceitos aqui empregados, tem preço e valor. Preço é o quanto você paga por aquilo, valor é o quanto aquilo te agrega.
Ora, se eu quero ser um profissional diferenciado, se eu quero, por exemplo, vender melhor, ou se eu quero ter uma certificação que vai abrir portas para mim, se eu quero ser disputado no mercado, eu tenho que investir na minha carreira. As pessoas, às vezes, acabam até com acesso à informação, digitalização, computação, internet. Ok, tem muito material bom gratuito, você consegue, por um tempo, se abastecer de conhecimento gratuito. Mas você precisa também reconhecer que um bom profissional que se dedica para o ensino, que, por exemplo, estrutura a carreira dele para possibilitar que outras pessoas melhorem também profissionalmente, ele precisa ser remunerado. Mas você tem que pensar da seguinte forma: o que eu estou despendendo hoje de recurso financeiro, eu estou agregando valor na minha vida. Entende? A gente paga um curso uma única vez, mas o efeito que aquele curso causa na sua vida, tanto no você bancário ou, por exemplo, em técnicas comerciais com o Xando, aquilo te agrega um conhecimento que você vai levar pelo resto dos seus dias. E o retorno financeiro vem, porque quando você escolhe a vaga, você também pode escolher o quanto você vai ganhar nela, né? Então, só um adendo assim que eu achei pertinente, porque tanto no contexto do você bancário como no Xando, né? Essa questão de vender, fazer uma venda construtiva, entender a necessidade do cliente, você antecipar, né, os movimentos do mercado, estar à frente, por exemplo, né? Poxa, ainda que isso te exija, por exemplo, um investimento financeiro, pô, o que isso vai te agregar, o que vai te trazer de retorno, a gente tem que enxergar valor nas coisas. Porque do contrário, você concorda que você seria como se você mudasse de vaga, mudasse de atividade e não tivesse uma remuneração maior por aquilo. Então você tem uma responsabilidade maior, mas qual valor foi agregado naquele seu ganho, né? Então, só fazer um adendo assim que eu achei pertinente, porque quando eu estive no Você Bancário, eu tive toda uma estrutura, lousa digital, que tinha touchscreen, fiquei apaixonado pela lousa. Tivemos, por exemplo, atividades com Kahoot, que foi uma gamificação dos estudos. O Xando, por exemplo, tem técnicas maravilhosas de como fomentar vendas, de como entender as necessidades do cliente. Tudo isso, por exemplo, é uma coisa que você agrega na sua vida que traz um valor, né? E aí o valor comparado com o preço é muito mais importante, né? Então, adendo aí que eu faço para a galera que tem muita coisa gratuita que muitas vezes não tem uma qualidade, uma atualização que deveria, não tem um cuidado, uma supervisão que deveria, né? Então, qualidade tem um custo, mas tem um retorno também proporcional. Isso é muito bacana, né? E quando a gente percebe isso, a gente para de sofrer e lamentar por alguns investimentos, né? Às vezes a gente gasta com praia, balada, tudo isso é muito bom. Mas, poxa, por que não também um investimento na área acadêmica, né? No seu conhecimento, né? No seu valor pessoal, né? Então é isso que eu tinha para acrescentar nesse momento. Eu vou pegar um gancho, Xando, também do que você falou, da questão de pegar a certificação e colocar na gaveta, né? Você mencionou isso no começo da conversa do nosso bate-papo. Vou contar uma outra história também, verídica, história real. Um aluno fez todo o processo, né, das aulas, enfim, foi lá, tirou a certificação. Um mês depois, apareceu uma vaga de especialista de investimentos para que fosse indicado e pediu uma força. Falou, né, tem como alguma indicação? Você tem como... E eu indiquei. Ele foi chamado para entrevista, chegou no dia da entrevista, e ele com a certificação, ele tinha tirado o CEA recentemente, então, teoricamente, estava tudo muito fresco na cabeça, né? Coisa básica de 1 mês, 2 meses. E quando ele foi... Eu encontrei, por acaso, né, ele indo para a entrevista, nós estávamos na rua, encontrei ele, eu estou indo para a entrevista. Eu, poxa, que bacana. E aí, você já sabe como é que está o mercado? Como é que está o mercado nacional, internacional, né? O que é o mundo? O que está acontecendo no mundo? Ele virou para mim e falou, arregalou, não, eu não li. Você tem como me ajudar, assim, minutos antes da entrevista? Eu falei, mas você viu os fundos multimercados, o que eles fazem? Por que existe tantos fundos multimercados, né, à disposição? Ele virou para mim e falou, não, você pode me falar um pouco? Então uma dica que eu dou, não coloque na gaveta, porque essa certificação não é para o seu currículo, é para a sua vida. É você saber como você vai lidar com o seu próprio dinheiro. Sobrou um dinheirinho no final do mês, como que eu vou fazer aquele dinheiro se multiplicar, né? Pratique,
pratique aquilo que você está investindo, porque o seu retorno, o seu resultado vai ser, assim, exponencial, pode ter certeza. É o que mais tem por aí, que a gente vê são bancários endividados, por incrível que pareça, são bancários explodindo no cheque especial, e é isso que a Elaine está falando, aplica na vida. Bom, gente, 1h10 de live, de bate-papo. Quero ressaltar os principais pontos para a gente ir encerrando aqui. Espero que você tenha gostado desse bate-papo. Eu sempre vou estar trazendo profissionais e diversos assuntos do mercado, mas principalmente a questão da gente pensar um pouquinho fora da caixa. Então, o que a gente tira desse bate-papo aqui de hoje? Vamos lá. Primeira questão. O quanto que você pode dar um salto exponencial na sua carreira rapidamente com uma certificação. Tá? Então tá aqui o Paulo falando isso. CEA, óbvio, né? Porque os outros está ficando uma coisa mais comum. Então, se você tem CEA, você consegue dar um salto exponencial aí na carreira, pode escolher, como aconteceu com o Paulo, poder escolher. Então, isso é obrigação. A certificação é um caminho que se tornará obrigatório, mas ainda dá para você pegar o gancho. Eu acredito que nos próximos 2 anos ainda você tem um gap aí de tempo de certificação versus o esforço de que cada um faz, das pessoas em geral, e aí você consegue ainda dar um salto em 1, 2 anos rapidamente, que é o que está acontecendo. Daí para frente, acredito que vai se tornar algo obrigatório, comum, não vai mais fazer muita diferença. Detalhe, não estou dizendo que o que o Paulo aprendeu, o que a Elaine disse, o que o Rodrigo ensina, você não vai usar, ao contrário. Entre deixar na gaveta, entre formar a teoria e praticar, completamente diferente. Né? Então, a prática sempre vai nos trazer outra coisa. Então, essa é uma questão fundamental. Ainda CEA é um salto exponencial rápido. Se você quer um salto exponencial rápido, tá aí uma dica que você já aprendeu hoje. Talvez, obviamente, você não aprendeu hoje, mas você está entendendo a importância hoje, ok? Outra coisa fundamental que eu quero deixar aqui para vocês é o seguinte. 2 pontos aí, os 2 convergem no mesmo lugar, tá? Primeira coisa, esqueçam 2 tipos de... vamos dizer assim, 2 tipos de pensamento / comportamento que era dos bancários que veio até aqui. Vamos falar que nós estamos aí nesse período que nós estamos praticamente 2020 chegando e tal. Entenda o seguinte, a história de que você só estuda 1, 2 coisas ou que você entra no banco, porque o que acontece muito é isso, né? Eles falam assim, entrou no banco, aí não dá mais tempo de nada, só de correr atrás de meta, de vender seguro, capitalização, de vender investimento e o que mais aparecer na campanha do mês. Então, entrou no banco, é isso que eu tenho que fazer. E aí, praticamente apaga aquela luzinha de ter que buscar cursos, formação e etc., porque não dá tempo. Então, isso também acabou, não existe mais. Então, lembra disso, long life learning, né? É uma formação contínua, não vai parar e basicamente autodidata. Então, esse é o segundo ponto. Outro ponto fundamental é que, assim, esqueçam essa ideia de que, o banco que pague a minha formação, o banco que não sei o quê, o banco que traga, cara, acabou isso, pelo amor de Deus, não dá para o profissional de futuro ficar esperando que o banco acorde e faça. E tem mais, quando o banco faz o esforço, a plataforma, etc., um monte de gente reclama, tem que ficar lá entrando só para cumprir aqueles negócios lá, e aí fica cumprindo, fazendo de qualquer jeito e não faz, então por que espera? Ou seja, 2 mentalidades, ficar esperando do banco e achar que não vai precisar, que o máximo que você tem que buscar a certificação, está afadado a não chegar nos próximos 5 anos, vai cair, vai dar problema, ok? E por último, o que a gente é uma questão de o bancário vai se tornar um atendente altamente... Atendente, o povo acha que vai rebaixar de cargo. Não, mas tudo atende. Hoje você pega as grandes empresas, cada vez mais elas hierarquizam menos, tá? Então, o que acontece? Pensa no seguinte, atendimento focado no ser humano, na dor do ser humano, naquilo que ele precisa, no problema dele. As pessoas compram pelas razões delas, não pelas suas razões de bater meta. Entenda isso definitivamente. As pessoas compram por isso, tá? Segundo ponto, entender de gente e especializado, entre aspas, o que nós estamos traduzindo aqui se chama certificado, ok?
E por último, resumo com a frase do presidente aqui, para o Rodrigo dar uma despedida final, e aí a gente fecha isso aqui. Continuo com a frase do presidente: banco, mais difícil de entrar, mais difícil de permanecer. Aí eu pergunto a você, pegou essa? Mais difícil de entrar e mais difícil de permanecer. Ok? Rodrigo, fala aí a pincelada final para a gente despedir aqui. Primeiro, pedir desculpas aí pela latência do servidor aqui em casa. Estou em casa hoje, não consegui ir para a escola. Fiquei com receio de cair na escola, porque ia ter muito aluno conectado fazendo as questões lá com o nosso game de questões. Então, vim para casa, acabou dando esse probleminha na conexão. Mas o meu recado para vocês é, pessoal, dá para passar, não é difícil, é trabalhoso, mas assim, é um pouquinho por dia, né? O Xando sempre fala sobre metas smart, que é coach, inclusive a Erika Frasso, ela não conseguiu conectar hoje, a nossa coach, ela também ia vir dar uma palavrinha aqui. Um pouquinho por dia você chega lá. Até para mostrar para vocês o como é fácil, o como dá para fazer, eu deixei aqui um VIP no chat, que você pode abrir, que eu vou mandar. Quem se cadastrar ali já recebe um acesso às questões em vídeo, tá? É uma forma até de agradecer ao Xando aí pela oportunidade de conversar mais uma vez com vocês. E eu tenho a dizer o seguinte: preparem-se, estejam prontos, estejam muito à frente do seu concorrente. E não pensando só em ganhar mais, só em ser promovido, mas pensando no seu cliente. Não adianta você querer trabalhar com investimento se você não tem aptidão para isso. Aptidão para isso é querer ver o seu cliente prosperar, é querer ver o lugar onde você trabalha, seja um banco, uma corretora, uma fintech, prosperar também. Então faça algo que te encha os olhos. Porque, poxa, eu estudei bastante para chegar onde eu cheguei, eu ralei bastante, a minha vida não é tão fácil quanto às vezes a gente vê lá, o cara tá lá no LinkedIn, foto na aula, foto não sei onde, eu também vou pro banco de manhã, bato meta, atendo um monte de clientes, vou para a escola à noite, corro, tenho família, tenho filho, tenho esposa. Acho que a vida é a gente ralar. Todos nós temos aí um objetivo, a gente sabe para que a gente veio. O bancário do futuro e do presente, tá? Não é nem só do futuro, é do presente. Ele tem que se qualificar. Eu cansei de ver colega meu, mas tem que fazer esse cursinho obrigatório do banco, pô, que saco. Putz, agora tem que fazer uma certificação não acredito. Cara, você tem que estudar. Você imagina, você está trabalhando com o dinheiro das pessoas. São seres humanos, são pessoas com diversas idades que precisam daquele dinheiro para bancar alimentação, para bancar plano de saúde, né? Porque a gente sabe que no Brasil isso é algo que a gente precisa acabar pagando por fora, né? O bancário não sente tanto porque todo bancário, pelo menos a maioria, tem um plano de saúde muito bom, muito bem, obrigado, né? Então, a gente tem que ralar, a gente tem que se dedicar a estudar. Deixei lá para vocês um VIP, tá? Quem não conseguir pode me chamar no LinkedIn. Para vocês terem acesso às questões de matemática financeira em vídeo. Algumas questões que eu separei e um simulado de módulo 2 para vocês também. E Xando, sem palavras, né, cara? É sempre bom estar contigo aqui nessas lives que você promove. É uma oportunidade de network para todos nós. Paulinho, sem palavras para esse meninão aí. Eu falei para você que você ia ser minha versão melhorada. Eu sempre falo que as pessoas que estudam com a gente e que eu tenho a oportunidade de mentorar, de estar próximos, são pessoas que vão nos superar. Ele vai superar a Elaine, ele vai me superar, ele vai superar o Xando. É um meninão prodígio, de 26, né? 2.6 aí, 16 válvulas, mais 2.6. Rodrigo, agradecer a oportunidade ao Xando, ao Rodrigo, à Elaine por estar aqui. E até fazer uma brincadeira aí, acho que a gente precisa sempre superar uma versão nossa mesmo, né? Mas, assim, muito obrigado pelo elogio, né? Imagina superar você é um baita profissional, sempre foi um benchmark para mim. Então é isso aí, agradecer a todos os nossos participantes aqui. Eu vi aqui no chat Yuri, Pamela, Flávio, tantos outros que interagiram com a gente, né? Deu aí um gostinho especial nesse bate-papo. É bacana saber que a gente tem como, de alguma forma, né, impactar positivamente a vida das pessoas, porque lá atrás outras pessoas impactaram positivamente a minha, né? Então, às vezes, assim, uma coisinha que falta, que às vezes num vídeo como esse, numa interação como essa, a pessoa percebe e acaba agregando positivamente na vida dela, né? Então, muito obrigado aí a todos vocês que participaram, Xando, Elaine, Rodrigo, obrigado de coração. É isso aí, galera. E quero despedir aqui de vocês.
aproveitando essa questão de exemplos, de a frase mais forte de liderança. Aliás, pegando um gancho aqui, logo, logo, curso de liderança bancária só para cargos de liderança, principalmente GG, gerente titular, todas aí, quem trabalha com liderança, logo, logo, vou colocar no ar aí um curso para vocês. E a frase que resume é o seguinte: o verdadeiro líder é aquele que se torna dispensável. Pensa nisso. O verdadeiro líder é aquele que se torna dispensável. Ou seja, você formou alguém tão melhor que você está sendo dispensável. Alguém faz melhor que você e, portanto, você não precisa mais ficar, obviamente, fazendo aquilo que você faz. Pode subir mais, porque você deixou outros bem formados. Galera, boa noite a todos. Valeu aí, galera do chat, todo mundo aí que nos acompanhou. E você também, que está assistindo aí gravado, que você possa ter pego todo esse conteúdo e mastigado e colocado ele, porque a carreira depende da atualização, depende do quanto você quer mudar. Um abraço a todos, boa noite, Rodrigo, boa noite, Elaine, Paulo, nos vemos em breve aí, até mais. Tchau, tchau.